Meus netinhos queridos, quem nunca sentiu o coração parar na boca, as mãos suarem frio, a alma encolher diante de uma tempestade avassaladora? E eu não falo só da tempestade lá fora, com vento que derruba a árvore, chuva que inunda a rua e raio que corta o céu. Falo também, e talvez com mais frequência, daquelas tempestades internas, as tempestades da vida que chegam sem pedir licença, balançando as estruturas da nossa casa, roubando a nossa paz, ameaçando a segurança e a união da nossa família. Ah, como eu me lembro de uma noite assim, uma noite de pavor na casa da minha afilhada querida, a Clara. O marido dela, caminhoneiro, na estrada, longe. Ela, sozinha em casa com os 2 filhos ainda tão pequenininhos, e lá fora, o mundo parecia que ia acabar. O vento uivava como um lobo faminto, a chuva caía como um dilúvio e a força da natureza mostrava toda a sua fúria. O medo, meus netinhos, o medo cru estampado nos olhinhos arregalados das crianças, a energia elétrica que se foi, deixando a casa numa escuridão profunda e assustadora. Naquele aperto, naquele beco sem saída do desespero, só restava uma coisa a fazer. Um único porto seguro onde ancorar a alma aflita. Se agarrar com toda a força da fé, com a confiança de filha pequena, no manto protetor da nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora. Ó, meus filhinhos e filhinhas amados, flores perfumadas do jardim celestial de Maria Santíssima. Que a paz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai e a proteção terna e constante de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, estejam envolvendo carinhosamente cada um de vocês, suas famílias, seus lares, como um manto quentinho, seguro e cheio de luz. Sou eu, a avó Terezinha, a Tetê, chegando com o coração transbordando de devoção mariana no nosso cantinho de fé, o Sabedoria que Cura, para a gente prosear sobre ela, a nossa Mãe Maior, a intercessora, incansável, a advogada nossa que nunca nos abandona, nem mesmo e principalmente nas horas mais escuras. Ah, meus netinhos queridos, que consolo imenso, que segurança indizível é saber que temos uma mãe no céu, uma mãe que é rainha, mas que tem um coração atento e amoroso por cada um de nós, não é mesmo? Nossa Senhora, em tantos e tantos momentos da nossa caminhada aqui na Terra, nas alegrias simples do dia a dia, e principalmente nas aflições, nas dores, nos medos, é para ela que a gente corre instintivamente, é no colo, dela que a gente busca refúgio, consolo, força para continuar. E hoje, com a alma cheia de ternura, eu quero prosear com vocês sobre esse amor imensurável, esse cuidado especialíssimo que ela, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, tem por cada família, por cada criança, por cada filho, seu que clama por socorro. Quero contar com mais detalhes e emoção como a fé simples, mas gigante, da minha afilhada Clara naquela noite terrível de tempestade, invocou a proteção visível da Virgem Maria de um jeito tão lindo, tão palpável, que acalmou não apenas o vento furioso lá fora, mas principalmente a tempestade de medo e angústia que se formava dentro do coração dela. Querem saber como a simples oração do terço na mão e o doce nome de Maria nos lábios podem ser mais fortes e poderosos do que qualquer vendaval da natureza ou da vida? Querem sentir, aí onde vocês estão, a presença amorosa e real dessa Mãe incomparável que nos cobre com seu manto invisível, mas impenetrável ao mal? Então fiquem aqui comigo, se aconcheguem, preparem o coração para sentir a ternura infinita da nossa Mãezinha do Céu, porque a nossa história de hoje é para aquecer a alma, fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa confiança na Rainha do Céu e da Terra. E antes da gente se abrigar juntinhos sob o manto sagrado de Maria, me contem aqui nos comentários, meus amores, qual é a sua devoção mariana do coração? Aquela que te conforta, que te fortalece? É Nossa Senhora Aparecida, a padroeira. Do nosso Brasil, é Nossa Senhora de Fátima e sua mensagem de oração e penitência? É Nossa Senhora das Graças com sua medalha milagrosa?
Nossa Senhora desatadora dos nós, que nos ajuda a desembaraçar os problemas da vida? Ou talvez seja aquela santinha com um nome especial, padroeira da sua cidade, da sua paróquia? E de qual cantinho desse nosso Brasil imenso, ou de qual outro país? Vocês sentem a proteção amorosa dela no dia a dia? Deixem aí nos comentários. A vó Terezinha ama saber como a nossa mãezinha é amada e invocada em todos os lugares. A Clara, minha afilhada querida, como eu ia dizendo, sempre foi uma moça de coração bom, uma fé sincera aprendida desde criança com a mãe dela, mas carregava consigo uma natureza um tanto medrosa, ansiosa. Qualquer barulho diferente, à noite, qualquer notícia ruim na televisão, já deixava ela com o coração na mão. Casou-se com o Roberto, um homem trabalhador de boa índole, mas que pela profissão de caminhoneiro passava muitos dias fora de casa, na estrada. A vida deles era simples, mas feliz. Deus os abençoou com 2 filhos lindos, o Pedrinho, um menino esperto de uns 6 anos na época dessa história, e a Sofia, uma bonequinha de 4 aninhos, cheia de cachinhos. Moravam numa casinha modesta, mas arrumadinha, num bairro um pouco mais afastado do centro da cidade. Era um lugar tranquilo durante o dia, com muitas árvores frondosas no quintal e nas ruas, passarinhos cantando. Mas à noite, principalmente quando chovia forte e a iluminação pública falhava, as ruas ficavam muito escuras e o barulho do vento nas árvores altas podia ser bem assustador. E foi numa noite assim, uma noite quente e abafada de verão, que prenunciava temporal, que o Roberto estava viajando a centenas de quilômetros de distância, com previsão de volta só no dia seguinte. E a tempestade veio, e veio com força total. Começou com um vento forte que assobiava nas frestas das janelas e portas, balançando as copas das árvores como se fossem de papel. Depois veio a chuva, primeiro tímida, depois engrossando, batendo forte no telhado de zinco da casinha, fazendo um barulho ensurdecedor. E então os raios começaram a cortar o céu escuro, clareando tudo por um instante, seguidos por trovões tão fortes, tão próximos, que faziam a casa inteira tremer, os vidros das janelas vibrarem. Pedrinho e Sofia, que já dormiam em seus quartinhos, acordaram no primeiro trovão mais forte, assustados, chorando alto, chamando pela mãe. Clara correu para acudi-los, pegou os 2 no colo, levou para a cama dela, tentando transmitir uma calma que ela mesma não sentia. Abraçava os 2 com força, cantava baixinho cantigas de ninar que a mãe dela cantava para ela, mas por dentro ela estava apavorada. O vento lá fora parecia ter ganhado mais força. Ela ouvia galhos grossos se quebrando, batendo com violência na janela do quarto. Imaginava uma árvore caindo sobre a casa, o telhado voando. Cada raio a fazia pular de susto. De repente, um estrondo ainda mais forte, um clarão cegante que iluminou o quarto todo por um segundo e... puf! A energia elétrica acabou. A casa mergulhou numa escuridão total, densa, palpável, só quebrada momentaneamente pelos clarões sinistros dos raios lá fora. O choro das crianças, que tinha diminuído um pouco com o abraço da mãe, aumentou de novo, agora misturado com o medo do escuro. Clara sentiu o pânico tomar conta dela de verdade. O coração parecia que ia explodir no peito. Sozinha naquela casa escura, com os 2 filhos pequenos apavorados nos braços, o marido tão longe, incomunicável, e a tempestade rugindo lá fora como um monstro enfurecido. O medo era tanto que ela começou a tremer dos pés à cabeça. Pensou em ligar para os pais, para uma vizinha, mas lembrou que o telefone fixo estava mudo há dias, e ao pegar o celular, viu a terrível mensagem: sem serviço. O temporal tinha derrubado o sinal. Sentiu-se completamente sozinha, ilhada, desamparada, à mercê da fúria da natureza. Foi então que, no fundo do poço do desespero, quando as lágrimas já começavam a rolar pelo rosto dela, misturadas às das crianças, uma luzinha se acendeu na memória. Uma lembrança da avó, uma mulher de fé inabalável que sempre dizia: minha neta, quando o medo quiser te engolir, quando a escuridão parecer mais forte,
Lembre-se da mãezinha do céu. Ela é a estrela da manhã, a luz que brilha nas trevas. Lembrou-se da imagem pequena e simples de Nossa Senhora Aparecida que a avó lhe dera de presente de casamento e que ficava esquecida num cantinho da sala. Lembrou-se do terço azul, de contas de plástico, que guardava na gaveta do criado mudo, presente da mãe na primeira comunhão. Lembrou-se das palavras simples, mas cheias de sabedoria popular e fé profunda, que a mãe sempre repetia. Minha filha, na hora do aperto, quando não souber mais o que fazer, reze um Pai Nosso e 3 Ave-Marias com toda a fé do seu coração. Que Nossa Senhora não te abandona nunca! Com as mãos ainda trêmulas pelo medo, mas agora movida por um fio de esperança, ela se levantou da cama, pediu para as crianças ficarem quietinhas por um instante e foi tateando na escuridão do quarto, até a gaveta do criado mudo. Abriu, remexeu com cuidado, sentindo os objetos ali dentro. Um pente, um livrinho de orações e, finalmente, as contas familiares do terço. Agarrou-o como quem agarra uma tábua de salvação no meio do naufrágio. Voltou para a cama, sentou-se, abraçou os filhos com ainda mais força, apertando o terço na mão livre e começou a rezar. Não uma reza mecânica, decorada, apressada, mas uma conversa íntima, um desabafo de filha aflita com a Mãe do Céu, a única que poderia socorrê-la naquele momento. Minha Nossa Senhora Aparecida, ela começou, a voz embargada. Minha mãezinha querida, padroeira do nosso Brasil, olha para nós aqui, Senhora, olha para esta tua filha apavorada e para estes teus netinhos inocentes. Estamos com tanto medo desta tempestade. Protege meus filhos, Senhora. Cobre a nossa casa com teu manto sagrado e poderoso. Afasta essa ventania, acalma essa chuva, manda esses raios para longe daqui. Não deixa nada de mal acontecer com a gente, mãezinha. Intercede por nós junto a teu filho Jesus. Ele não nega nada a ti. Mãezinha, me ajuda. Tem misericórdia de nós. E então, com os dedos deslizando pelas contas gastas do terço, ela começou a rezar a oração que aprendeu desde menina, a saudação angélica, a Ave Maria. Rezava devagar, saboreando cada palavra, meditando no significado profundo daquela saudação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Imaginava o anjo Gabriel anunciando a boa nova. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pensava na humildade e na grandeza daquela mulher escolhida por Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedia com fervor a intercessão dela naquele exato momento de perigo. Enquanto rezava, ninava os filhos, que aos poucos, sentindo a vibração da oração na voz da mãe, foram se aquietando. O choro alto virou um choramingo baixo, depois soluços, espaçados, até que finalmente, exaustos pelo medo e embalados pela melodia suave da Ave Maria, adormeceram agarradinhos nela. Clara, porém, continuou rezando. Rezou o terço inteiro, contemplando os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Nos mistérios gozosos, lembrava da alegria do anúncio e do nascimento de Jesus, pedindo a graça da esperança. Nos mistérios dolorosos, unia seu medo ao sofrimento, de Jesus e de Maria aos pés da cruz, pedindo força para suportar aquela provação. Nos mistérios gloriosos, meditava na ressurreição e na glória de Maria no céu, pedindo a certeza da vitória sobre todo o mal. E enquanto rezava, algo extraordinário começou a acontecer. Não lá fora. A tempestade continuava a rugir, talvez com um pouco menos de intensidade, mas ainda assustadora. O vento ainda uivava, a chuva ainda batia, mas a mudança acontecia dentro dela. Aquela paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus pode dar, começou a brotar em seu coração, como uma fonte de água viva no meio do deserto do medo. Uma confiança serena, uma certeza profunda de que não estava sozinha. Sentiu, quase fisicamente, uma presença amorosa ali no quarto escuro. Uma presença feminina, maternal, doce e forte ao mesmo tempo,
que a envolvia como um abraço quente, como um manto protetor. Ela me contou depois, com os olhos brilhando de emoção. Dinda, foi uma coisa impressionante, difícil de explicar com palavras. Eu estava morrendo de medo, achando que a casa ia cair em cima da gente. Mas enquanto eu rezava o terço, era como se Nossa Senhora estivesse sentada ali na beirada da cama, segurando minha mão, me dizendo com o olhar: "Calma, minha filha, eu estou aqui, confia em mim e no meu filho." O medo não desapareceu completamente, como num passe de mágica, mas ele perdeu a força. Eu senti uma coragem que não era minha, uma paz que não vinha de mim. Senti, de verdade, como se um manto invisível, mas real, tivesse coberto a nossa casa, nos protegendo de todo o perigo. E assim, envolvida naquela paz inexplicável, Clara passou o resto da noite em vigília, rezando baixinho, agradecendo, velando, o sono tranquilo dos filhos. A tempestade lá fora foi amainando aos poucos, a chuva virou garoa, os trovões se afastaram. Quando os primeiros raios de sol romperam a escuridão e entraram timidamente pela janela, iluminando o quarto, a paz reinava naquela pequena casa. A energia elétrica ainda não tinha voltado, mas a luz da fé brilhava forte no coração da minha afilhada. Clara levantou-se com cuidado para não acordar as crianças. Foi até a janela e olhou para fora. O cenário era de destruição. Árvores, enormes caídas na rua, bloqueando a passagem. Telhas de várias casas vizinhas arrancadas pelo vento. Galhos, folhas, sujeira por todo lado. Mas a casinha dela, meus netinhos, estava milagrosamente intacta. Nenhuma telha fora do lugar, nenhuma janela quebrada, nem mesmo as vidraças mais frágeis. As árvores mais próximas do quintal balançaram, perderam galhos, mas nenhum deles caiu sobre a casa. Parecia, de fato, que a tempestade tinha passado ao redor, respeitando aquele pequeno refúgio que tinha sido consagrado à proteção da Virgem Maria pela oração fervorosa de uma mãe aflita. Naquele dia, mais tarde, quando o Roberto finalmente conseguiu chegar de viagem, depois de enfrentar estradas bloqueadas, e viu o cenário de destruição na vizinhança contrastando com a integridade da sua casa, e ouviu o relato emocionado da Clara sobre a noite de pavor e a intervenção da mãezinha, ele também se comoveu profundamente. Abraçou a esposa e os filhos com lágrimas nos olhos, e juntos, ali na sala, diante da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, fizeram uma oração de profundo agradecimento pelo livramento e pela proteção recebida. A partir daquela noite marcante, a fé daquela família se fortaleceu de uma maneira extraordinária. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ganhou um lugar de ainda mais destaque na sala, com flores sempre frescas ao lado. E a oração do terço passou a ser uma prática diária na vida deles, rezado em família com mais frequência e fervor, não apenas como um pedido de socorro nas horas de aperto, mas principalmente como um ato de amor, confiança e agradecimento pela proteção constante da Mãezinha do Céu em todos os momentos da vida. Clara aprendeu naquela noite escura e tempestuosa uma lição que nunca mais esqueceu. Nossa Senhora é verdadeiramente nossa mãe. Uma mãe atenta, presente, poderosa na intercessão. Uma mãe que ouve o clamor aflito dos seus filhos, que intercede por nós sem cessar junto a Jesus, que nos cobre com seu manto de amor e nos protege das tempestades da vida, sejam elas as tempestades literais da natureza, sejam as tempestades espirituais, as provações, as tentações, as dificuldades que tentam nos derrubar. Meus filhinhos e filhinhas queridos, que beleza incomparável, que presente divino é ter Maria Santíssima como nossa mãe. Ela, a humilde serva de Nazaré, escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, recebeu também, lá aos pés da cruz, na pessoa do apóstolo João, a missão sublime de ser mãe de toda a humanidade, mãe da Igreja, mãe de cada um de nós. E ela exerce essa maternidade espiritual com um amor que ultrapassa todo entendimento humano,
com uma ternura infinita, com uma solicitude incansável, com um poder de intercessão que só ela, a cheia de graça, possui. Em todas as nossas necessidades, em todas as nossas lutas, em todas as nossas alegrias e tristezas, podemos e devemos recorrer a ela com a confiança total de filhos amados. Nas doenças do corpo e da alma, nas dificuldades financeiras que apertam o orçamento, nos problemas de relacionamento familiar, nos medos que paralisam, nas angústias que sufocam o coração, na busca por um emprego, na luta contra um vício, na educação dos filhos, ela está sempre de braços abertos, pronta a nos ouvir, a nos acolher em seu colo maternal, a interceder por nós, junto a seu Filho Jesus, que nada lhe nega. Quantos milagres incontáveis, quantas graças extraordinárias foram alcançadas ao longo dos séculos pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. As paredes das igrejas e santuários marianos espalhados pelo mundo estão repletas de testemunhos dessa intercessão eficaz. E ela tem, sem dúvida, um carinho todo especial pelas famílias e pelas crianças. Como mãe perfeita, ela conhece como ninguém as preocupações dos pais, os desafios imensos de educar os filhos na fé nos dias de hoje, os perigos visíveis e invisíveis que rondam nossos pequenos tesouros. Por isso, consagrar nossa família, nossos filhos, nosso lar ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus é um ato de profunda sabedoria, de fé madura e de amor inteligente. É colocá-los sob a melhor, a mais segura, a mais poderosa proteção que existe neste mundo e no outro. Rezem o terço em família, meus netinhos, mesmo que seja difícil reunir todos, mesmo que seja só um mistério por dia. O terço é a oração, que Nossa Senhora mais ama, é a corrente que nos une a ela e a Jesus. Ensinem seus filhos a amar Nossa Senhora desde pequenininhos, contem histórias dela, mostrem imagens, cantem cantigas marianas. Tenham uma imagem dela em casa, num lugar de honra, um pequeno altar doméstico. Conversem com ela no dia a dia, com a simplicidade de filhos que falam com a mãe. Contem suas alegrias, agradeçam as bênçãos, desabafem suas tristezas, peçam ajuda em suas dificuldades. Ela ouve cada palavra, ela acolhe cada lágrima, ela intercede por cada necessidade. Não importa qual o título que mais toca o seu coração. Aparecida, Fátima, Graças, Lourdes, Carmo, Nazaré, Guadalupe, Desatadora dos Nós, Auxiliadora. É sempre a mesma mãe amorosa, a mesma Virgem poderosa, pronta a estender seu manto protetor sobre nós e nossas famílias. Nas tempestades da vida, quando o mar parecer revolto e o barco da nossa família ameaçar afundar, não se desesperem, não percam a fé. Agarrem-se com força ao terço, chamem com confiança pelo nome de Maria e experimentem a paz e a segurança que só ela, a estrela do mar, pode nos dar. Que possamos ser como a Clara, minha afilhada, que na hora do medo extremo soube onde buscar refúgio e encontrou a salvação. Que a nossa fé na intercessão poderosa e constante de Nossa Senhora seja a nossa âncora, a nossa força, a nossa luz e a nossa esperança em todos os momentos da nossa caminhada rumo ao céu. E vocês, meus netinhos queridos do coração, já sentiram de forma especial a proteção maternal de Nossa Senhora na vida de vocês ou da sua família? Tem alguma graça alcançada pela intercessão dela que gostariam de partilhar para aumentar a fé de todos nós? Qual a sua forma preferida de demonstrar seu amor e devoção à Mãezinha do Céu? Contem tudo para a vó Terezinha aqui nos comentários. Vamos juntos formar uma grande corrente de louvor e agradecimento à nossa Rainha e... Mãe, se essa história de fé, proteção e amor mariano tocou seu coração e fortaleceu sua confiança na Mãezinha, deixe o seu joinha bem abençoado para mim. Se ainda não está inscrito no nosso canal Sabedoria que Cura, se inscreva agora para a gente continuar nossa caminhada de fé juntinhos, sempre sob o manto protetor de Maria. E, por favor, compartilhe esse vídeo
Mande o link para sua família, para os seus amigos, para todos aqueles que estão passando por alguma tempestade na vida e precisam sentir o abraço seguro e protetor da nossa mãe. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, cubra cada um de vocês, suas famílias e seus lares com seu manto de amor infinito, protegendo-os de todo mal e guiando-os sempre no caminho de Jesus. Fiquem com a paz do Senhor e a ternura incomparável de Maria Santíssima. Um beijo muito carinhoso, cheio de amor maternal, da Vó Terezinha.